Bom dia, princesa! Como você está esta manhã? Espero que bem. Este é o nosso último dia de reforma e hoje eu gostaria de conversar com você sobre os retoques finais dessa obra. Então pega a sua xícara de café ou sua Bíblia, se você puder, ou se você estiver fazendo alguma coisa enquanto escuta esse podcast, faça suas obrigações, mas preste bastante atenção nessa reflexão de hoje, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Para a nossa reflexão, eu gostaria de ler para você um versículo que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim diz a palavra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Chegamos à reta final da nossa obra. Depois de arrumar as janelas, checar as colunas e dar um jeito nas infiltrações, podemos finalmente dar início aos retoques finais. Está na hora de escolher a tinta, retocar o verniz das portas e podar as flores que crescem ao redor do castelo. As mudanças no interior do nosso castelo nos impulsionam a fazer mudanças no nosso exterior também, não é mesmo? Apesar de a obra ainda não estar finalizada, tenho certeza de que os nossos castelos estão ficando lindos, já que nós escolhemos firmar essa construção em Cristo e não em nós mesmos. Logo, nosso castelo aponta para Cristo, reflete a imagem dele. Na verdade, hoje nós chegamos à essência dessa reforma, que é entender que esse tal castelo, que nós ficamos falando sobre ele durante toda a semana e falando sobre reformá-lo, esse castelo nada mais é do que nós mesmas. Eu sou esse castelo, você é esse castelo. E o objetivo de tanto trabalho, de tanto quebra-quebra, de dias difíceis e pesados, dias cansativos de reforma, porque mudar nunca é fácil, e até mesmo os processos difíceis que você passa, porque embora essa reforma seja toda aí, a gente está falando de uma maneira figurativa, né, usando o exemplo da reforma para entender as mudanças que ocorrem com a gente. Nós passamos por processos o tempo todo, que vão nos mudando, nos modificando. Então, todo esse processo, todos esses processos que nós passamos têm um objetivo: nos aproximar mais de Jesus e nos fazer mais parecidas com Ele. Entenda que o nosso castelo exigirá cuidados frequentes. Como estamos inseridas em um mundo caído, um mundo marcado pelo pecado, tentativas de sujar nossas paredes, arrancar nossos pisos ou mesmo trocar as nossas colunas por outros tipos de estruturas duvidosas, ou seja, tirando Jesus, o Senhor, como pilar central do nosso castelo e colocando outras coisas para ocupar o lugar que é dele. Essas tentativas irão surgir o tempo todo, principalmente se nós estivermos distraídas ou distantes do nosso oleiro, do nosso arquiteto. Por isso, mais do que simplesmente dar os retoques finais hoje, gostaria de te convidar, estimular a estar vigilante e a cuidar todos os dias desse castelo, para que ele reflita cada vez mais a imagem de Jesus e não mais aquela cabaninha de campo que nós já fomos um dia, aquela cabaninha suja, triste, sem sentido, sem propósito. Ressalto também que, como vimos na segunda-feira, esse processo de reforma e cuidado constante não é um processo fácil. Apesar de nós compreendermos a importância de amar e de obedecer a Deus de todo o nosso coração, nem sempre é fácil permanecer firme nessa decisão de obediência, bem como não é fácil continuar confiando no Senhor quando nós não compreendemos muito bem o que Ele está fazendo na nossa vida. Existem processos de dor, processos de transformação que nós passamos, que nós não entendemos o porquê daquele processo. Por que tem que doer tanto? Por que eu tenho que perder tanto? Por que certas coisas precisam acontecer comigo? Embora a gente não entenda hoje o porquê dessas coisas, o porquê desses processos, nós precisamos ter em mente que cada processo desse é permissão do Senhor.
E se Ele permitiu que esses processos chegassem até nós, é porque Ele deseja nos amadurecer com esses processos, nos deseja dar mais estrutura e nos preparar para tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso, mesmo sem entender o porquê, mesmo sem entender até mesmo de como você vai sobreviver a esse processo, de como você vai sair desse processo, permaneça confiante no seu Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E assim como um pai não dá coisas ruins ao seu filho, o nosso Deus também não nos dá coisas ruins. Até mesmo aquilo que é mais difícil, mais doloroso para você, pode te fazer crescer, pode te amadurecer, pode te aproximar mais do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, apesar de não compreender tudo o que Deus está fazendo, por que Ele quebra certas paredes, por que Ele constrói certas áreas no seu castelo, por mais que você não compreenda, permaneça confiando, porque as coisas vão se desenrolar e uma hora você vai entender o que Deus está fazendo e aonde Deus está te levando. Amém? Então hoje, se analise, pense em como você está. Se nessa semana você agregou algum conhecimento, você deixou que o Senhor modificasse alguma coisa em você, e busque melhorar dia após dia, porque nós estamos aqui para isso, para uma busca constante por Jesus e para ser moldada por Ele, né? Moldada por Ele e pelo Senhor, já que o Senhor é o nosso oleiro. E que dia após dia nós possamos parecer mais com Cristo e que tanto o nosso interior quanto o nosso exterior possam ser reflexos desse Jesus maravilhoso que caminhou nessa terra e deixou aí um legado para nós seguirmos. Amém? Eu amei passar essa semana com vocês, essa semana aí de reforma, e eu espero, se Deus permitir, encontrar vocês na semana que vem de novo. Eu espero seguir esse modelo novo de podcast, porque antes os nossos podcasts tinham temas bem aleatórios, né? Cada dia uma coisa diferente. Mas depois dessa semana aí falando sobre reforma, meditando sobre reforma, eu pensei em criar devocionais temáticos, né? Trabalhar um tema durante aquela semana. E eu espero fazer aí nas próximas semanas desta maneira. Toda semana trabalhar um tema diferente. Inclusive, se você quer indicar algum tema, você tem aí algo que você gostaria de ouvir aqui nos nossos devocionais, vai lá no nosso Instagram, @PrincesasAdoradorasoficial, e pode mandar por direct ou comentar em alguma das nossas fotos que podcast você gostaria de ouvir, sobre que tipo de tema você gostaria de ouvir devocional, porque a gente vai tentar trabalhar de forma temática a partir de agora. Mas em semanas que não der, a gente traz algo diferente também, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, eu agradeço esse espaço, essa oportunidade também de ser instrumento do Senhor, e obrigada pela vida de vocês e por me ouvir até agora. Que Deus os abençoe, as guarde e as livre de todo mal e até a próxima. Um beijo e tchau, tchau!